Bem, gente, agora que nós já entendemos o que é a supremacia formal e a supremacia material da Constituição, chegou a hora, olha lá, da gente perceber quais são os reflexos dessa supremacia constitucional dentro da nossa ordem jurídica. Esses reflexos estão sendo apontados aqui pelo Lamego Bulhos, e eu aproveito a definição dele sobre esses 6 princípios para conversar com vocês sobre alguns dos reflexos dessa posição de destaque que a Constituição tem dentro da nossa ordem jurídica. Então ele vai falar do princípio da adequação ou simetria, do princípio da hierarquia, da razoabilidade, do princípio da defesa constitucional, da força normativa que tem a Constituição e, claro, não podia deixar de falar do princípio da rigidez constitucional. Vamos analisar então cada um deles? Atenção aí para o quadro, olha lá. O que é o princípio da adequação? Ou princípio da simetria também, certo? Os atos legislativos, executivos e jurisdicionais, do mesmo modo que os atos privados, devem ser simétricos em relação ao texto maior. Com efeito, devem adequar-se à superioridade das normas constitucionais. Aqui você percebe claramente os 2 princípios, né? Olha aqui, na hora em que ele fala que esses atos legislativos, executivos, jurisdicionais devem adequar-se à superioridade das normas constitucionais, aqui nós estamos falando do princípio da adequação. Um pouco antes, ele vai dizer que esses mesmos atos, repara, devem ser simétricos em relação ao texto maior. Esse trecho aqui, nós estamos conversando sobre o princípio da simetria. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar pelo princípio da adequação. Aqui nós já tínhamos conversado sobre o dever de acatamento. Estão lembrados disso? Veja, o que era o dever de acatamento? Todos os atos jurídicos, sejam eles de natureza pública ou de natureza privada, todas as leis, para que pudessem ser consideradas válidas, deveriam acatar os preceitos constitucionais. Deveriam materializar esses preceitos, efetivar os preceitos constitucionais. É por essa razão que, repara, todos os atos do Poder Legislativo, todos os atos do Executivo e do Judiciário, portanto, todos os atos públicos de produção e aplicação do direito, devem adequar-se à superioridade das normas constitucionais. Devem guardar respeito à superioridade formal e material da Constituição. Princípio da adequação. Mas tem mais. Não se esqueça que no Brasil nós adotamos a forma federativa de Estado. Ainda vamos conversar sobre federação no momento oportuno, mas eu não posso falar do princípio da simetria sem dizer que ele é um princípio federativo. Sabe por quê, gente? Porque nos estados, nos municípios, eu também tenho uma capacidade organizada de produzir e aplicar o direito. Aí, da sua cidade, onde você me assiste, do seu município, você sabe que existe uma Câmara Municipal, você sabe que tem um prefeito, você sabe que tem uma guarda municipal, portanto, existe toda uma estrutura encarregada aí no seu município de produzir e aplicar o direito. Também o seu município está localizado em um estado, e você tem também toda uma estrutura estadual de produção e aplicação do direito. Isso só reflete o fato de que os estados e os municípios, eles possuem autonomia. Eles possuem uma capacidade que lhes é própria de produzir e aplicar o direito. Claro, de forma limitada. De forma limitada. Os entes que têm autonomia, os estados, os municípios, o Distrito Federal,
não podem produzir e aplicar o direito de qualquer forma. Olha aí, a forma como eles produzem e aplicam o direito deve estar adequada, princípio da adequação, hein? Adequada ao que diz o texto constitucional. E veja, como o texto constitucional organiza a produção e aplicação do direito, os estados e os municípios olham para a Constituição como se ela fosse um espelho e refletem, no âmbito das suas ordens jurídicas próprias, os princípios da Constituição Federal. Existem algumas normas da Constituição Federal que o Supremo Tribunal Federal já disse que devem ser de observância obrigatória no âmbito dos estados e dos municípios. Por exemplo, a Constituição Federal trata da competência do Tribunal de Contas da União. No âmbito estadual, você tem o Tribunal de Contas do Estado. Pois bem, a forma de organização e a competência, sobretudo a competência do TCE, deve ser simétrica à competência do TCU. Deve refletir nos estados aquela competência que o TCU exerce em âmbito federal. O princípio da simetria. Uma adequação simétrica. Uma adequação que reflete na ordem jurídica municipal e na ordem jurídica estadual os princípios de organização da Constituição Federal. Se você tem dúvidas sobre o princípio da simetria, dê uma olhada no artigo 25 da Constituição. Dê uma olhada no artigo 29. Dê uma olhada no artigo 32. Você vai ver no 25 que os estados, eles organizam-se e regem-se pela Constituição e pelas leis que adotarem, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, princípios da Constituição Federal devem ser observados nos estados para a produção da ordem jurídica estadual, simetricamente. Da mesma forma, o 29 vai dizer que o município vai se reger por lei orgânica. Essa lei orgânica é aprovada na Câmara Municipal, mas o município, para fazer isso, deve observar os princípios estabelecidos na Constituição do respectivo estado e na Constituição Federal. O Distrito Federal, a mesma coisa. Portanto, estamos falando que os atos legislativos, executivos e jurisdicionais dos municípios e dos estados devem refletir simetricamente a relação dos atos legislativos, executivos e jurisdicionais federais com a Constituição. E todos eles devem estar adequados à superioridade das normas constitucionais. Princípio da adequação, princípio da simetria. Vamos para frente? Aqui nós temos o princípio da hierarquia. Existe um vínculo de dependência em que a norma de escalão menor se condiciona à norma de escalão maior. É aquela piramidezinha que nós já vimos aqui, né? Olha lá, se você não lembra dela. Tá aqui, ó. Esse princípio hierárquico em outras palavras, diz o seguinte, que uma norma jurídica qualquer, que eu estou chamando aqui, ó, de norma 1, veja, ela só é válida se encontrar o fundamento da sua validade numa outra norma jurídica que lhe seja hierarquicamente superior. A norma 1 só é válida se encontrar o fundamento de validade dela na norma 2. E a norma 2, por sua vez, só fundamenta de validade a norma 1 porque se situa numa posição hierárquica superior. Ora, o que é que dá fundamento de validade à norma 2? Uma terceira norma jurídica hierarquicamente superior à norma 2 e à norma 1. Veja, olhando para essa pirâmide, você lembra disso daqui, não lembra não? Ó?
Ó, aqui a mesma escadinha. A Constituição Federal, lá em cima, no ápice da pirâmide, a Constituição Federal seria, portanto, a norma jurídica que fundamenta de validade todo o ordenamento. Fernando, mas se a norma constitucional, ela é também uma norma jurídica, para aquele princípio hierárquico dar certo, eu teria que ter uma norma jurídica acima da Constituição que fundamentasse a validade da própria Constituição. Exatamente isso, o raciocínio está corretíssimo. Só que essa norma jurídica que está acima da Constituição, ela é meramente hipotética. É o que a gente chama da norma hipotética fundamental. Ela é uma hipótese jurídica que fecha o princípio hierárquico, né? Que dá coerência, que dá lógica ao princípio hierárquico. Pelo princípio hierárquico, olha aqui, ó, os atos normativos secundários só são válidos porque encontram um fundamento de validade dele no ato normativo primário. O ato normativo primário só é válido porque encontra o fundamento de validade dele na norma constitucional. E dessa forma é que a gente tem que uma norma encontra sempre o fundamento de sua validade numa outra hierarquicamente superior. Um vínculo de dependência entre a norma de escalão menor que se condiciona à norma de escalão maior. Olha aí outro princípio. Estou falando agora do princípio da razoabilidade, que você certamente já ouviu falar. Os atos públicos e privados devem ser praticados com base nos fins estatuídos na Constituição. Claro, à luz sempre da racionalidade, do bom senso, da lógica, do sentimento de justiça e de prudência. Repara, esse princípio aqui, ele coloca acima da mera formalidade de qualquer lei os fins estabelecidos pela Constituição. Eu vou lhe dar um exemplo, olha. O artigo 5º, ele diz o seguinte: diz que todos são iguais perante a lei e vai garantir aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ora, se eu faço uma interpretação apenas literal desse dispositivo, eu chegaria à conclusão de que o estrangeiro que não resida no Brasil não tem garantida a inviolabilidade nem da vida, nem da liberdade, nem da igualdade, nem da segurança e nem da propriedade. Então eu poderia pegar um estrangeiro que está em trânsito pelo território nacional ou que está passando férias aqui, cobrir esse cara de porrada, prender, roubar as coisas dele, porque ele não garantiria a ele a inviolabilidade de nada disso. Ora, mas veja, é isso mesmo o que quer a Constituição? É este mesmo o fim a que se destina a Constituição? É lógico aplicar este raciocínio? Tem bom senso nisso que eu acabei de falar? É prudente você pegar um estrangeiro que está no Brasil e só porque ele não reside aqui, violar a sua vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade? É evidente que não. Então, um dos princípios da superioridade da Constituição é a sua superioridade teleológica, a superioridade dos objetivos, dos fins a que se destina a Constituição. E a superioridade desses objetivos nos impõe a aplicar a Constituição de forma prudente, de forma lógica, de forma racional, de forma equilibrada, de forma justa, de forma razoável. Princípio da razoabilidade, né? Tem mais, olha aqui. Você tem ainda o princípio da defesa da Constituição. Se a Constituição tem a posição de destaque na ordem jurídica, eu preciso defender essa supremacia. Se eu digo que todos os atos legislativos, executivos, judiciários, se eu digo que todos os atos públicos e privados só são válidos se encontrarem o fundamento da sua validade na Constituição, eu preciso ter algum mecanismo que controle esta adequação, que controle a compatibilidade entre a ordem jurídica e a Constituição. Um mecanismo que proteja a supremacia constitucional. É por essa razão que, olha aqui,
a supremacia é consectária da ideia de controle de constitucionalidade. Só é possível, gente, falar de controle de constitucionalidade em razão da supremacia constitucional. E, por fim, olha lá, nós temos ainda o princípio da força normativa da Constituição, que diz que as normas constitucionais possuem uma força interna que influencia o entendimento das leis e dos atos públicos e privados. Na verdade, essa força interna aqui, ó, essa força normativa é o poder que a Constituição tem de vincular. Está aqui. A Constituição vincula. A Constituição, ela subordina os atos públicos e privados. Lá atrás, num slide anterior, nós vimos que a Constituição, em razão desse seu lugar de destaque, ela subordina o poder público, ela subordina os atos particulares, porque ela vincula todos esses atos, vincula toda a ordem jurídica aos seus preceitos. Aquilo que a Constituição disciplina sobre a organização do poder político, aquilo que a Constituição define sobre a autoridade, exercício do poder, sobre o que você pode, sobre o que você não pode fazer, sobre quais são os seus direitos, as suas garantias, tudo isso amarra, limita o poder público e também as relações particulares. Nós estamos vinculados aos preceitos constitucionais. Por isso a gente diz que ela tem força normativa. Não é que ela só influencia, ela determina o entendimento das leis e dos atos públicos e privados. Para a gente fechar aqui esses reflexos, está aqui o princípio da rigidez constitucional. A Constituição, ela não permite que a gente confunda, claro, o ato de elaboração das leis comuns com aquele procedimento solene, aquele procedimento difícil de elaboração do próprio texto constitucional. Nós temos rigidez constitucional, chamamos a nossa Constituição de uma Constituição rígida em razão da supremacia formal que ela tem, em razão dela adotar um processo legislativo diferente e mais difícil do que aquele utilizado para as leis ordinárias, para as leis complementares, para as leis delegadas, para as medidas provisórias, enfim, para todo o restante da ordem jurídica. Bom, esses aqui são 6 princípios que refletem a supremacia constitucional dentro da nossa ordem jurídica. No nosso próximo vídeo, o assunto é esse daqui, ó. É a natureza da Constituição. A sua natureza política, a sua natureza jurídica, a sua natureza histórica, enfim, vamos discutir a natureza da Constituição. Até lá.